contemporâneo e a economia solidária. Então, deixa eu pegar aqui o currículo dos nossos convidados. Hoje nós teremos a Luciana Ferreira da Silva, mestre em política científica e tecnológica pela Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, é doutora em educação pela Universidade de São Paulo, professora associada do Instituto de Ciência e Tecnologia da Universidade Federal de São Paulo, de São José dos Campos, onde coordena o programa de extensão Núcleo Educacional de Tecnologia Social e Economia Solidária, o NETS. Luciano, se tiver mais alguma coisa, depois você acrescenta. E depois nós teremos o Gilmar Mauro, um dos fundadores e membros da Coordenação Nacional do Movimento Nacional dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, é autor, com Luiz Bernardo Pericaz, do livro Capitalismo e Luta Política no Brasil, na virada do milênio, Xamã 2001. Gilmar, também, se tiver algo a acrescentar, pois fique à vontade. Bom, então, nós vamos dar início às falas, né? Os dois convidados dividem aí uma meia hora, 40 minutos. Depois a gente terá um tempo para as perguntas. Eu e o Gelson vamos selecionar as perguntas, né? O Gelson vai dar uma olhada nas principais perguntas, né? Que se forem muitas a gente não consegue responder a todas, mas muitas perguntas às vezes serão respondidas nas próximas aulas, né? Então, essa parte a gente deixa com o Joelson, tem uma longa experiência e é uma pessoa muito mais qualificada para trabalhar essa parte das perguntas do que eu, né? Então, eu quero agradecer aí ao COFECOM, né, o Conselho Federal da Economia, pela iniciativa, o Corecon São Paulo, né? Eu sou conselheiro, eu sou Sérgio Roberto Rodrigues, sou conselheiro federal do Conselho Federal da Economia e aproveitar também a associação, né, brasileira dos pesquisadores de economia solidária, também que é uma parceira desse projeto. Então, Luciana, eu passo a palavra para você. Tá? Uma boa aula para todos nós. Antes de mais nada, eu quero agradecer, né, esse convite, e toda essa iniciativa, que eu acho que é fundamental. A gente cada vez mais tem que se colocar, né, nessa posição de estar estudando também, exercendo a praxis, que essa junção de teoria e prática na economia solidária é fundamental. Então, espaços como esse, né, são fundamentais. E estando ainda dentro da- de um conselho de economia é fundamental, porque a gente precisa realmente redefinir os rumos, inclusive, ah, do ensino de economia e da própria hegemonia econômica que se coloca, que é altamente degradante, né? Todo mundo está me ouvindo? Está tudo tranquilo? E nesse sentido, acho que esse tema, né, quando se traz a questão da economia solidária com a sustentabilidade, eu faço um arremate, assim, digamos assim, um apanhado mais específico de algo que eu entendo que é crucial para a humanidade, né, e que se trata da questão da mudança do clima. A gente fala o conceito dessa forma, né, mudança do clima, e a gente também entende que a mudança do clima faz parte das mudanças ambientais globais, tem outras, né, mudanças, mas de todo modo, o patamar que a gente está na atualidade é algo extremamente preocupante, né? Eu não sou das mais antigas, apesar de já ser antiga, dos estudos, né? Mas eu comecei a tatear esse assunto da mudança do clima em 98. E já tinha, né, meus professores que já estavam há décadas já estudando isso, né? E assim, eu fui, né? Então, esses dias eu estava dando uma faxina aqui em casa e achei umas anotações justamente de 98, né? Eu falei, nossa, mas eu acabei de ir no encontro aqui em 2026 e nós estamos falando a mesma coisa que nós não fizemos lá em 98, a gente ainda tinha. Então, assim, esse aspecto do conceito de urgência também, né? Urgência para a questão da emergência climática é assim vital, né? Então, eu acho que nesse sentido
você juntar a economia solidária com as questões da mudança do clima, para mim é uma coisa assim tão, sabe, automática. Porque se a gente está dentro de um modo de produção econômico e industrial que provoca, né, isso a própria ONU colocou isso, provoca o que nós estamos vivenciando hoje, como que a gente vai usar isso? Não é um soro antiofídico, né? Então, como é que você vai usar esse próprio veneno para solucionar os problemas? Eu tenho algumas publicações em relação a isso, então são todas praticamente gratuitas, né? Só um livro que não é, porque a editora, né, tem um custo, mas está tudo no meu site que eu divulguei aqui no chat, então quem quiser ter acesso às minhas publicações também, eu coloco todas disponíveis lá, é só o pessoal ir e acessar, eu vou ficar muito feliz de poder contribuir e vocês entrarem em contato comigo também, para qualquer coisa, dúvida, debate. Estou à disposição, tá? Bom, eu vou colocar aqui, né, um slide aqui, só para ter um norte, né, para não ficar. Vocês estão conseguindo ver aí? Deixa eu só calibrar ele aqui que eu Sim. preciso. Aparecendo sim, Luciano. Mas ele tá ainda baixo, né? Ele Ah, tá. é. é, Agora ele tá inteiro? Agora sim. Sim, Agora tá sim. bem. Então, esse aqui é só para a gente focar essa questão do enunciado, né? A importância da gente problematizar e efetivar a economia solidária diante da emergência climática. Eu vou passar muito rápido aqui, porque eu não sei como que tá, né? Qual que é assim, o nivelamento da questão em relação a todos aqui. Então, só esses três conceitos que eu acho que é fundamental, aí eu vou passar bem rápido, porque tem muito, como a gente vem sofrendo muitas críticas, né? Fala assim, você não consegue aqui prever nem se vai chover amanhã, como é que vai falar do clima aqui daqui 20 anos, né? Então, é nesse sentido que vem também essa conceituação, né? Então, para a questão, né, do estudo da mudança do clima e das formulações, né, dos cenários, a gente tem três conceitos básicos, né, que é o de tempo, de clima e de temperatura. Então, o de tempo, o que que é? O tempo ele diz respeito ao que está acontecendo na atmosfera em um momento específico, né? Então, um período muito curto, horas, dias, é agora, né? Aqui, ó, daqui 2 horas vai. Eu vi uma colega falando, né? Não sei se a colega, que no Amapá está chovendo muito, né? Então, é isso que se diz em relação ao tempo. É o que você verifica na previsão do tempo para saber se precisa de um casaco, se precisa de um guarda-chuva, se, enfim, né? O clima, ele é algo média, né, uma média de longo prazo do tempo. Então, você vai fazendo um monte de estudos de como o tempo se comporta, ou se comportaria, ou se comportou, e aí você vai estabelecendo o que que é o clima naquela determinada região, sub-região, enfim. Então, ele é uma média de longo prazo do tempo, ele é um padrão geral das condições atmosféricas de uma região, analisado assim ao longo de décadas. Geralmente, né, você tem de 30 anos ou mais para você estabelecer essa mensuração e uma tipologia de qual que é o clima daquela região. Então, é o que você espera que aconteça numa estação do ano, como um verão quente, úmido no sudeste do Brasil. Então, você pode falar, olha, aqui na terra, lá no sul de Minas, é um clima subtropical de altitude, que tem determinadas características e tal. A temperatura, por sua vez, é apenas um dos elementos, né, que compõem tanto o tempo quanto o clima. Ela é uma medida do calor, do frio em um determinado momento. Então, agora aqui está, sei lá, 19 graus, enfim, né? Então, são essas mensurações. Por que que isso é importante, né? Porque nesse negacionismo e nessas dúvidas que tem sobre as teses da mudança do clima, tem coisas que estão muito recorrentes. Fala assim, ai, mas está fazendo frio, então não tem a mudança do clima. Né? Ai, tá vendo? Nevou lá não sei na onde, então não tem aquecimento global. Então, essas questões, elas estão imersas, né, na distorção, do entendimento e de como se usa politicamente também a classificação desses três conceitos. Outro conceito e institucionalidade importante para a gente pensar aqui é o IPCC. Por que que o IPCC? Eu só vou pedir para vocês assim 5 minutos do meu tempo, me dá chamar a atenção, tá? Eu empolgo que é uma coisa. E o IPCC ele é o símbolo, né? É a abreviação, né? A sigla
do inglês, né, do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas. É ali, nesse local institucionalizado, criado em 1988, né, pela Organização Meteorológica Mundial e pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, que se estabelece a constituição desse como ele é um organismo internacional, né? Ele avalia tudo que tem de produção de tecnociência relacionadas à mudança do clima. Isso também é importante, porque o IPCC em si, que hoje tem mais de 1.500 pesquisadores, né, ele não faz pesquisa direta. Ele usa outras análises, outras pesquisas indiretas de climatologia, interdisciplinares, né, que envolvem essa questão, para poder fazer os relatórios, certo? Então, eles fazem um compilado, uma reavaliação da produção científica mundial, técnico-científica mundial, para a partir daí estabelecer essas sínteses, né? E é sim acoplado a essa institucionalidade da ONU, através da Organização Meteorológica Mundial e do Programa da ONU para o Meio Ambiente, o PNUMA, né? Então, qual que é a principal missão do IPCC? Ele não realiza, como eu disse, a pesquisa científica propriamente dita, mas ele compila e sintetiza todo o conhecimento técnico-científico, né, existente sobre o tema. E tem muitos brasileiros aqui, mas eu estou falando de São José dos Campos, né? Então, estou aqui na minha janela, dá quase para ver né, que o INPE, mas o Brasil tem muitos pesquisadores, tanto da USP quanto aqui do INPE que fazem parte do IPCC, né? E eu que acompanhei como se constituiu isso, eu sentia muita falta dos movimentos sociais, né? Aquela coisa que a gente precisa para uma tecnociência decolonial também. E eu via muito os cientistas, né? Imersos, do IPCC como um todo, mas do Brasil, uma dificuldade muito grande de comunicação, né? Para vocês terem uma ideia, tudo era e ainda é majoritariamente publicado em inglês, muito codificado, enfim, né? Então, essa também sempre foi uma dificuldade para a gente lidar com a difusão, a percepção e a construção propriamente dita do conhecimento nessa área aqui no Brasil, né? Então, o objetivo do IPCC é fornecer, então eles pegam todo ano ou periodicamente, fornece aos governos, todos os governos, né? Eu participei uma vez, depois eu conto para vocês aí de uma informação ao governo de São Paulo, né? E na época era o vice, né? Agora o atual vice-presidente da República, o Alckmin, né? Que recebeu essa notícia lá, mas a gente deixa isso um pouco para depois. É, Fornecer aos governos, os formuladores de políticas públicas, à sociedade em geral, uma visão clara, né? Objetiva e completa do que está acontecendo em relação a mudanças climáticas. Então, isso inclui o quê? Bases científicas do fenômeno, os impactos, riscos, vulnerabilidades que ele causa e as opções de mitigação, como reduzir, né, e adaptação. Eu vejo aqui o colega, né, Gilmar, do MST, que eu estou falando muita preocupação, assim, porque na semana retrasada em diante, né, eu tenho acompanhado mais de perto essa questão do El Ninho, né, que se aproxima aqui do Brasil, né, não só do Brasil, mas eu estou interessada, né, em focar na questão do Brasil, e que vai trazer já a partir de agosto, né, uma série de dificuldades para o país, né, em termos de adaptação, né, a ondas de calor mais recorrentes e mais intensas. Então, e a partir disso, isso dá um monte de efeito, mas enfim. O IPCC, então, ele tem relatórios, os relatórios são calhamaços, de mais de 800 páginas, né, como eu disse para vocês, codificadas, né, que revisam todos esses processos de pesquisa. É um relatório muito rigoroso, muito rigoroso. Ele tem conclusões assim baseadas em evidências e metodologias muito assim é, estabelecidas, mas é claro que toda metodologia também tem lacunas, usa muita computação, né? É, é, Cenários computacionais com computadores de alto desempenho, então bancos de dados, por exemplo, Brasil, América Latina tem bancos de dados mais falhos para alimentar. Tem muitas coisas que a gente está dos cenários que sequer tem ali um banco de dados consistente de décadas de queimada na Amazônia, que é algo fundamental para a gente entender o que está acontecendo aqui.
O Japão, por sua vez, né? O Japão, para vocês terem uma ideia, eu também falei, nossa, que legal, né? Porque desde, sei lá, mil e bolinha, tinha japoneses, né, nas suas províncias, assim, que eram responsáveis por anotar fenômenos climáticos. Então, eles anotavam, deu terremoto. Terremoto não é coisa de mudança do clima, mas assim, deu uma tempestade, deu um vendaval, deu uma chuva, deu uma seca, era tudo registrado nos cadernos, né? Então, eles têm isso oficialmente, tinha funcionários, né, vou chamar assim, de funcionários públicos para fazer isso, né, milhares, acho que o último que eu vi, assim, um estudo era um caderno era antes de Cristo, entendeu? Então, assim, é muito interessante, né? Não era caderno, porque não tinha, vocês fazer entender, né? Mas eram registros por escrito. É, é claro que esse banco de dados computacional, tanto dos japoneses, asiáticos, dos Estados Unidos e europeus, também não é tão antigo, né? Mas eles conseguem ter uma dimensão mais clara ali para poder fundamentar a construção de cenários. Então, nós precisamos trabalhar muito nisso também, muito nisso. E essas perseguições que tem contra a ciência sabe? Que a gente está cansado de ver, né? Isso não contribui em nada para o que a gente vai estar enfrentando, né? Então, a cada 5 a 7 anos, o IPCC publica um relatório de avaliação, que é assim, o principal trabalho do IPCC é fazer esse relatório de avaliação. Então, os RAs, né? Esses relatórios, eles têm 3 partes, então, feitos por 3 grupos de trabalho. Depois eu posso disponibilizar isso aqui para vocês também. Mas é um grupo de trabalho um, que ele avalia a base científica da mudança do clima, o trabalho 2, que avalia os impactos e a vulnerabilidade e adaptação, e o grupo de trabalho 3, que avalia a mitigação das mudanças climáticas, né? E esses relatórios, eles que servem de base, eles são oficiais, então eles servem de base para as negociações internacionais do clima, como a gente viu a COP aqui, né, em Belém, a última, né? Todas as COPs, as conferências das Nações Unidas sobre as mudanças climáticas, elas têm como texto base de referência esse relatório de avaliação do IPCC, certo? Dois outros conceitos fundamentais é o de mitigação e adaptação. Mitigação é a intervenção humana para reduzir as fontes ou aumentar os sumidouros de gases do efeito estufa, o GES, porque todo o preceito da mudança do clima se sustenta no fato de que a causa da mudança do clima é a grande emissão dos gases de efeito estufa, advindos de processos de industrialização e padrões econômicos de produção estabelecidos principalmente após a Revolução Industrial. Então, a emissão desses gases de efeito estufa, ela causa essa mudança global. E, portanto, é uma causa antrópica. Nossa forma, isso é fundamental, fundamental, fundamental. Na hora que eu vi isso, né, em 97, né, eu falei, nossa, como assim? A própria ONU dizendo que o desenvolvimento econômico mundial causa a mudança do clima, que é algo devastador, né, para a espécie humana e para outras espécies. Falava assim, nossa, tá escrito, tá assumindo ali, a ONU tá assumindo que o industrialismo, feito também, né, por outros países como a China, tá, mas fundamentalmente do capitalismo, é o causador disso. E eu via naquele momento muito cientificismo e pouquíssimo debate sobre a questão do modo de produção econômico em si, né? E muita tentativa de reforma. Por isso que a gente tem muitas colorações, né, nos conceitos de economia hoje. Economia azul, economia amarela, economia verde-rosa, abóbora, economia criativa, economia verde, né, economia, enfim, todo tipo de economias aí, né? Mas é para meio que, na minha análise, é, tentar maquiar o modo de produção capitalista e industrial e o que está hegemônico para dizer que a gente pode só dar uma reforminha nele, assim, uma reformadinha, que as coisas vão ficar bem, né? Então, a mitigação busca frear o aquecimento global, agindo diretamente na raiz do problema. Então, como a gente
vai tirar a concentração dos gases de efeito estufa da atmosfera. E o outro é a adaptação. A adaptação é o processo de ajustes aos efeitos reais ou esperados na mudança do clima. Hoje em dia, dado o avanço, né, das situações envolvendo, até alguns usando caos climático, né, como conceito, tem se falado muito menos em mitigação, que é um problema, né, do que em adaptação. E a adaptação, que era para ter sido feita há décadas de uma forma muito contundente, ela, né, está engatinhando aí em vários países, inclusive no Brasil. E eu entendo assim, dentro da nossa temática, né, o nexo disso não está acontecendo e a predominância, né, das estruturas de poder político, econômico existentes, né, que estão entrelaçadas aí a essa geopolítica atual e ao próprio modo de produção capitalista, né? Bom, então a mudança do clima e a ação antrópica, e isso é fundamental também dentro dessa, porque, como eu disse a vocês, a primeira vez, né, que se fala que a ação humana é que causa a mudança do clima. Outro porém aí, né? Porque se fala assim, a ação humana causa mudança do clima. Qual humano, né, cara pálida? Né? Qual humano? Qual o tipo de sociedade? Qual agrupamento social? Será que é os Yanomami? Ou o pessoal lá de Nova York, né? Os que estão produzindo as bombas? Ou o pessoal lá de Nova Guiné? Enfim, que humano é esse, né? Então, eu acho que a partir do momento também que o IPCC, predominantemente à época, né, ainda hoje, com poucos cientistas das áreas de ciências sociais, e quando tem, eles também são bastante tradicionais, aí, vamos dizer assim, né, economistas, administradores, enfim, não tem uma teoria crítica das ciências sociais imersa dentro, né, das ações do IPCC, também trouxe um viés aí de conceituação. Então, essa visão antrópica, sem considerar a diversidade a sociodiversidade, né, também é problemática. A gente vai falar que o impacto que certas regiões dos Estados Unidos, da China e da África é a mesma coisa, e a forma de organizar a sociedade lá impacta o ambiente da mesma maneira. Então, isso é digamos assim, é um equívoco para ser bem amigável, né, na qualificação do que aconteceu. Mas tem um viés ideológico muito grande. Então, assim, esse segundo relatório, que é o relatório publicado em 1995, gente, olha só que tristezinha, né? A gente está em 2026, então, lá o segundo relatório, em 95, construído pelo IPCC, ele afirmou pela primeira vez, com grau significativo de certeza, que a mudança do clima tem a causa antrópica humana. E essa declaração que tá, né, que ela sustenta o resumo para formuladores de políticas do Grupo de Trabalho 1, ele afirmou assim, o balanço das evidências sugere que há uma influência humana discernível no clima global. E depois isso foi se aperfeiçoando, né? Não vou passar aqui para economizar tempo, né? Como que isso foi feito em 95, 2000, aí sofreu um monte de crítica, né? Lembro vocês assim, então não quer que a gente retire petróleo, não quer que os países africanos se desenvolvam e ficam falando isso. Aí já foram, né, também se sustentar aí em termos de robustez da pesquisa científica. Em 2001 lançaram novos indicadores, né, dizendo que é provável essa concentração ser causa antrópica, até chegar no mais recente, que é o 6, né, que é de 2021, é o mais recente que a gente tem compilado, publicado. A gente tem outros parciais, mas o que é síntese mesmo é de 2021, que taxativamente diz isso. É inequívoco que a influência humana aqueceu a atmosfera, o oceano e a Terra, né? Então, é com esse dado técnico-científico que trabalha todas as conceituações de mudança do clima. É inequívoco, não tenha mais dúvida de que a influência humana aqueceu a atmosfera, o oceano e a Terra, né? Quais são os aspectos importantes dessa afirmação de 2021? Primeiro, né, essa parca, né, como eu disse, participação das ciências sociais nas construções dos relatórios, isso voltando aqui, ó, se você falar é inequívoca a influência humana,
vem aquela questão, né, de que tipo de agrupamento humano que a gente tem falado, né? Que não há participação social mais ampla, então em geral, mundialmente, a gente tem uma dificuldade muito grande de inserção de movimentos, mesmo ambientalistas, hein, nessa construção, nesse debate. Ficou uma coisa bem técnico-científica, quase cientificista, né? E os cientistas, por exemplo, a Greta Thunberg, ela, né, aquela jovem, né, que ela começou a falar disso, tinha 10 anos de idade. Ela conseguiu muito mais atingir as pessoas, os jovens, principalmente europeus, né, na divulgação dessa questão do que os próprios cientistas através dos seus escritos, né? Ela foi uma das precursoras em lançar isso para fora, né, das universidades, dos centros de pesquisa e dos gabinetes governamentais. Então, não há uma participação social mais ampla. No caso da América Latina e do Brasil, isso é altamente preocupante, né? Porque você vê. A gente está aqui com o próprio movimento, né, do Sem Terra, quilombolas, indígenas, outros tantos movimentos feministas que estão aí no embate, na construção de várias pautas, né, agora que começa a ser inseridas de uma forma mais direta na mudança, nas pautas da mudança do clima por ações óbvias, né? São os que estão morrendo nas periferias, são os que estão sendo altamente impactados, enfim. Então, teve que chegar assim muito através das consequências dos eventos extremos, né? Para que se houvesse um tatear ainda do que está muito longe e precisa ser construído para a gente construir políticas públicas de adaptação e mitigação. Então, isso faz o quê? Uma eliminação da sociodiversidade, dos debates sobre desigualdades sociais e geopolíticas que envolvem as relações de poder hegemônicos, né? Poder político e econômico, né? E, fundamentalmente, a análise histórica e decolonial. Então, muitos autores hoje têm falado de capitaloceno, ao invés de antropoceno, que é uma medida também que queriam colocar, sabe, para a era geológica, já que a causa antrópica é antrópica da mudança do clima, então a gente devia entrar numa outra era geológica, o antropoceno. E esse discurso também científico do antropoceno feito é, pela geologia, né, tem sido questionado por alguns segmentos das ciências sociais, trazendo um contraponto, que é o capitaloceno, que é não, capitalismo que está gerando isso. Não é o antropo humano, porque o humano há muitas desigualdades de diferença para a gente dizer que toda a humanidade causou isso. Foi determinadas formas de poder e de estrutura de poder político e econômico que causaram isso, não a humanidade na sua totalidade, né? Então, acho que esse é um panorama mais geral aí para a gente ter esse acesso a essa problematização para a economia solidária, né? A gente tem também que notar essa realidade climática. é, ele não, o IPCC não utilizou o único valor de temperatura média, mas um período de referência para calcular o aumento da temperatura. Esse período ele vem da média da temperatura global entre 1850 e 1900, ou seja, período entrelaçado a questões envolvendo o pré-industrial. Então você tem um padrão climatológico antes do industrialismo e depois do industrialismo, né? Então, essa média da temperatura global de 1850 a 1900 diz, né, do pré-industrial. E todos os valores de aquecimento que foram analisados, encontrados, que estão no relatório do IPCC, que avançam para um limite de aumento médio da temperatura de 1,5 graus Celsius ou 2 graus Celsius a partir do Acordo de Paris, eles são calculados através dessa média, né, global, né? E isso é extremamente preocupante, porque quando o IPCC afirma que a temperatura global já aumentou, então nós já somos as pessoas que estão vivendo. Nós não vamos, vai aumentar, vai ter a mudança do clima. Nós já estamos, segundo as análises científicas, né, vivenciando cerca de 1,1 grau Celsius de aumento da temperatura global. Então, 1,1 acima da média que existia no período de 1850 a 1900 é nada mais, nada menos
do que dizer que nós não temos, isso eu quero que a gente preste muita atenção nisso, que a gente não tem nenhuma forma de agrupamento humano existente, nem a China, que é milenar, nem o Japão, os países árabes. Nós não temos nenhum dado, nenhuma mensuração, nenhuma evidência, nada, 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 de populações, de agrupamentos humanos que viveram, que coexistiram num ambiente com uma temperatura com esse nível de aumento de 1,1 graus Celsius. Eu não sei se eu me fiz entender, mas é, o que a gente tem, já tem registros, teve era glacial, não tinha, nós não temos estudos de um, né, a paleontologia, sabe? Não temos. Então aquela cidade, aquela civilização vivia. Não, não temos. Isso nos diz o seguinte, que nós não temos nada para comparar, é incomparável. Nós estamos aprendendo o que é viver numa média atual de 1,1 graus Celsius a mais do que esse período, sem nenhum parâmetro de comparação. Entende? Então, se vai ter muita tempestade, se vai ter. Nós estamos aprendendo ao vivenciar isso. Nós não temos nenhuma base comparativa para dizer que quando aquela civilização asteca, maia, sei lá o que for, vivia e foi extinta, eles passaram por essas questões climáticas. Nós não temos, porque é, a Terra, enquanto sistema terrestre, isso talvez eu não sei como que impacta até o psicológico assim, de você, mas assim, o sistema terrestre, né, tanto entendendo ele na sua dimensão astronômica, astrofísica e geológica, não passou por nada disso há menos de que milhões de anos. E aí a gente não tem registro histórico de civilização, tá? Então essa média serve como o zero da escala e aí a gente está tentando aprender no meio disso aí, certo? Então o sexto relatório mostra que o mundo provavelmente atingirá ou excederá 1,5, isso é muito perigoso, né? Os 5 graus de aquecimento nas próximas 2 décadas. 2 décadas, 26, 36, 46, né? Mais cedo do que as avaliações anteriores, que alguns relatórios colocavam até em 2080, 2100, né? Eu já não estaria aqui, né? Só se fosse em reencarnação, mas já não sei quando estarei, né? Mas, mas enfim. Então, limitar o aquecimento a esse nível, evitar os impactos climáticos mais severos, depende de ações nessa década. E nosso gargalo está cada vez mais complicado. Então, somente cortes ambiciosos nas emissões permitirão manter o aumento da temperatura global de 1,5 graus, que já é muitíssimo. O limite que os cientistas dizem ser necessário para prevenir os piores impactos climáticos. Nós estamos falando de possibilidade de extinção. Por isso que às vezes assim, eu já, sabe, tive muito cuidado de falar com isso, porque eu sei que há um impacto, assim, né? Você chegar no sábado de manhã e ficar ouvindo isso não é nada fácil. Mas ao mesmo tempo esconder, né? Ou a ciência está muito errada. E esses cenários eram para depois de 2100. E agora não, a gente está falando em só 20 anos. 20 anos, o que é 20 anos, né? Para nós, eu já, né, posso estar no planeta Terra? Não sei, posso estar. Mas e as crianças que estão nascendo hoje não vão chegar nem aos 20 anos e já ser interpelados ali nos seus 5 10 anos, né? Por uma mudança dessa. Porque tem os níveis, né? Tem, enfim. Então, o que que a gente tá. Como é que a gente vai manter, né, a humanidade assim? E ao mesmo tempo a gente não fala sobre isso, a gente está falando, né? Pega ainda uma extrema-direita avançando, bombardeando tudo e piorando, né, os indicadores, enfim. Então, em um cenário de altas emissões, o PCC constata que o mundo pode aquecer até 5, olha, 5,7 graus até 2100, aí já não tem jeito, é extinção mesmo humana, né? Não há possibilidade da gente se adaptar biologicamente a um clima de mais de 5 graus em média de aquecimento. Aí, enfim. Então, o que que a gente tem que torcer, né? A paciência está errada?
E isso a gente vê, pessoal, eu acho que eu quero deixar essa mensagem aqui. É uma conversa que a gente não estabelece nem à direita, com toda, assim, eu falo que às vezes eu sou até meio paralela, assim, mas nem à esquerda, né? E a gente não tá levando esse assunto tão a sério quanto deveria. A gente fica, ai, dá um jeitinho aqui, ah, não, mas não é bem assim, ah, não sei o quê, ai, a gente vai fazer daqui 10 anos, né? E as coisas são mais que urgentes, né? Por isso que eu falo, a economia solidária, ela deveria ser e ser colocada como algo que alicerça toda a política econômica do país. Ela tem que ser hegemônica e urgentemente. Então, só apêndice, só uma coisinha ali, um favorzinho, né, uma sessão, uma secretaria, isso é muito pouco para aquilo que nós vamos é, enfrentar. E aí vem também, né, o taxativo em relação a posturas de pesquisadores como eu, né? Ah, são muito radicais. Ah, não, estão criticando a esquerda também, entendeu? Mas sim, eu estou criticando a esquerda, porque se eu sou desse espectro e não posso fazer a crítica dentro do próprio espectro para avançar, o que, que vai ser a esquerda? Vai ser igual à direita, então o quê? Né? Que só faz o que tem que ser. Não, a gente tem que. Então há uma criticidade na minha parte enquanto eu entendo acadêmica, cientista, né, da onde eu falo, em relação, sim, ao que nós estamos vivenciando, inclusive né, nos projetos políticos atuais do próprio Partido dos Trabalhadores, do pessoal de todos os da esquerda. Mas, para vocês terem uma ideia, da direita, eu estou sendo muito, absolutamente sincera, da direita eu nem já respondi, porque não tem nem o que falar, né? Não tem nem na onde negociar nada, porque é algo, é, é um suicídio, assim, né, coletivo. Sora, E cinco minutinhos. ah, tá, desculpa, Cinco eu minutinhos. assustei. Tá, eu assustei, né? Difícil entrar para 5 minutinhos Mas, para. Ainda sim, vamos já ouvir o vou. professor Gilmar, depois no final a gente Sim, podemos. tá, joia. Ah, Mas então é esse o cenário que a gente está lidando, né? E é nesse sentido que a gente tem que, de urgência, assim. Porque, veja só, países como a China, eles trabalham com políticas de Estado. Então, eles conseguem fazer planejamentos é, de décadas. E o Brasil, né, vem e a cada eleição muda uma coisa, enfim, né, uma descontinuidade muito grande. E com esse avanço da extrema-direita, nós estamos andamos muito. Infelizmente, a gente tem que falar de retrocesso, né? Então, ficou muito difícil. Esses aqui são os impactos, né, que a gente vai sofrer aqui no Brasil. Esse aqui é o Brasil com uma média de 3 graus acima, né, nos últimos 60 anos. As partes mais avermelhadas são as partes onde as médias aí estão a mais do que 3 graus. Você vê aqui, né, eu estou numa região que era super fria nessa época e agora está de 3 a 4 graus em média acima nesse número. Isso impacta a agricultura. Quero ouvir muito o Gilmar nesse sentido aí, né? Esse é um link que todo mundo deve entrar para ir acompanhando como o governo está trabalhando a questão da adaptação da mudança do clima no Brasil. E eu vou passar aqui, ops, só para essas perguntas e finalizo, tá? Em relação à economia solidária, o que a gente precisa pensar, e eu levo isso para o debate, né? O que causou o problema não solucionará o problema. Então, você investir no modo hegemônico de economia e de poder político atual não me parece surtir efeito diante da gravidade do que a gente está enfrentando agora. Os sistemas societários rivalizam em termos de escassez com noções de individualismo ou grupais concorrentes. Então, a gente está vendo isso na geopolítica, né? E a gente via até, assim, em análises antropológicas mais. Eu fiz um trabalho junto com o pessoal em Conceição dos Ouros, e o pessoal que é dentista, mas também faz trabalho com paleontologia. Eles mostravam como a arcada dentária, né, de agrupamentos de povos indígenas estavam todos desgastados, parecendo o bruxismo, sabe? E aí eles fizeram uma inter-relação e falavam assim, nossa, eram períodos de estresse climático, porque estava tendo grandes enchentes, eles tinham que sair correndo, né, para arrumar lugar para ficar, para se alimentar. Isso dava e parecia que era isso que estava desgastando a arcada dentária, era uma das hipóteses das teses científicas, né? Então, assim, há o estresse e a rivalidade, né? Você luta por pouco recurso, vão se rivalizar. Não é isso que a gente precisa.
A mudança do clima precisa de uma solidariedade global e do esperançar, porque se a gente olha hoje em dia, não, só guerra, só desgraça, só... Mas é, se manter esse padrão, a gente não consegue lidar. A gente vai ter que fazer grandes deslocamentos de alimentos, de produção, enfim, de questões que envolvem adaptação, né, de êxodos, de pessoas que vão ter que sair por causa de eventos extremos. Então a gente precisa de solidariedade global e a gente precisa aprender de novo a nossa essência, que é ser solidário, não ser individualista. Isso se faz através de uma aprendizagem social que é contra o que está aí hegemônico, né? Três, a manutenção do cotidiano, a gente tem que colocar como centro do nossa economia, no sentido da economia. O que que é economia, gente? É o PIB do país, a taxa de juros. Isso é muito. Fala assim, professor, é irracional. Não sei o quê. Qual a racionalidade da gente ver o tanto que a bolsa de não sei da onde está baixando, está subindo, o dólar se a gente não consegue a base da economia? Qual que é a base da economia antes da palavra economia existir? É que cada agrupamento social tinha que manter o cotidiano dos seus, daqueles que fazem parte do seu coletivo, que é alimentar, habitar, conviver, vestir, ter saúde para todos daquela comunidade, né? Outro, as superestruturas de cuidados universais em grande escala, que a gente também pode, através de uma economia solidária, criar. Um enfrentamento psicológico e bem prático, né, da possibilidade de extinção da nossa espécie. É preciso muita solidariedade humana e isso né, transbordando em todos os nossos fazeres, inclusive de autocuidado psicológico, de saúde mental e de convivência com o outro. Por fim, os aumentos de eventos extremos e com maior intensidade vão ser recorrentes. A gente vai ver aqui já em agosto, o Brasil tem vários lugares, mas se a gente pegar o Rio Grande do Sul, né, principalmente o sul do país, mas o Rio Grande do Sul, alguns locais do Mato Grosso, né, que tem o agronegócio, né, que, enfim, nem falo, Gilmar, ainda do movimento, mas o agronegócio, com aquela ambição, aquela ganância, aquela coisa desvairada, vai ser altamente impactado também por esse aumento dos eventos extremos e da intensidade deles. A rotina dos desastres naturais, que também vai ter que entrar. Hoje em dia, com esse aumento, já mas vai ter mais chuva em menos tempo, vai ter mais vendaval, ciclone, mais secas. Isso já a gente já está notando, né? Não é nada que a gente nunca viu, mas é o que a gente viu muitas vezes. Então, você vai ter ondas de calor em maior quantidade, vai ter ondas, né, de chuvas em maior quantidade, de geadas em maior quantidade, tá? E a gente tem que se adaptar a isso. Então, a tecnociência convencional e a tecnociência solidária, a tecnociência convencional tem que ser adaptada, né, readaptada para a realidade, mas nós precisamos criar uma tecnociência solidária em larga escala. Assumir que em alguns lugares não vai ser mais habitável, outros lugares não vai dar mais para plantar. E que tipo e aí fica a provocação, deixo para o meu colega, o Gilmar, do Movimento Sem Terra, né? Como que a gente pode fazer essa tecnociência solidária em larga escala, entendendo que a agricultura familiar, eles também vão ter que, aqueles que trabalham com agroecologia vão ter que mudar os seus preceitos, isso é muito complexo, porque a agroecologia se pauta pela ecologia, mas se a gente está com sistemas ambientais caóticos, né, ou com grandes mudanças e eventos extremos, isso também precisa ser adaptado através de tecnociência. E aí, assim, como que tá essa coisa de vamos fazer estufas, vamos criar ambientes artificiais para a agricultura familiar, ou vamos deixar as pessoas lá só à mercê do que pode vir a acontecer, se chover ou não, e aí vai ter ou não um amparo do banco, né, do Banco do Brasil para dar um incentivo para quem perdeu a safra, enfim, o que que vai fazer? Então, todas essas coisas envolvem tecnociência solidária. Por fim, nove, né, sistemas em grande escala de proteção, a defesa social e planos essenciais da mitigação e adaptação. Tudo isso, pessoal,
as normas, tudo isso pode e deve ser executado através da economia solidária, desde que ela seja entendida como uma macroeconomia, como algo que vai envolver a escola, a educação, a cultura, né, de uma maneira transversal, porque o que nos trouxe até aqui na mudança do clima foi uma economia altamente predatória, um individualismo exacerbado, uma ganância, uma série de coisas que são subjetivas também e que são existenciais do ponto de vista da nossa convivência conosco e com o outro e transbordando com as outras espécies. E a gente precisa remodelar isso. E não tem outro caminho a não ser a desconstrução do que nós somos enquanto indivíduos, uma individualidade plena, solidária e esperançosa. Eu deixo esse aqui, né, para que a gente possa debater. Digo a vocês que tudo que tem no planejamento que a gente fez, plano clima, tudo que tem do governo federal é altamente executável e promissora a economia solidária. Poderíamos fazer cooperativas de tudo, até sabe, de construções de bairros inteiros através da economia solidária para quem não vai poder ficar num local que vai virar inabitável. Até, nossa, são tantas possibilidades, todas que a economia solidária tem, que eu gostaria que a gente tratasse a economia solidária e o fazer dela igual o SUS, sabe? Tipo, um sistema unificado de economia solidária, nacional e robusto, como uma política de Estado e não apenas como algo eventual. Enfim. Falei pra caramba, né? Agradeço a paciência, espero ter contribuído e aguardo aí as questões. Certeza. Obrigada pela oportunidade. Muito difícil, né? O tema é muito extenso, né? Mas É, vamos ter outras precisa. oportunidades, né? Tá, obrigada. A professora Luciana falou muito da economia, né? O Conselho Federal de Economia, o Corecon São Paulo, Conselho Regional de São Paulo, temos feito um esforço muito grande, né, de debater as questões do clima e as questões da economia solidária. Tanto que nós realizamos na quinta e na sexta-feira agora um grande seminário de sustentabilidade na sede do Corecon São Paulo, com transmissão gravada. O seminário pode ser acessado aí no site do Corecon São Paulo e do Cofecon, exatamente para discutir, né, a questão ambiental e a questão da economia solidária e esse casamento, né, esse cruzamento. E nós temos feito um esforço muito grande de levar o debate da economia solidária para as escolas, sabe, as faculdades de economia, para os cursos de economia e para os economistas, para a gente colocar essa questão em debate. Ah, professor, então, nós economistas estamos tentando fazer um trabalho muito intenso, né, nesse sentido, né? Bom, vamos passar a palavra então para o nosso companheiro Gilmar Mauro. Gilmar, espero fale o quanto você conseguir aí, né? Nós temos aí mais uma meia horinha, estamos à disposição. Pode falar. Obrigado. Obrigado pelo convite, agradecer a oportunidade de estar aqui. Eu não sei, eu não estou conseguindo ver aqui a tela, alguma coisa está ocorrendo, mas eu acho que ainda está a apresentação da professora na tela. É um prazer estar com a É, professora, com o Joelso e todos e todas que estão nos assistindo e vendo. Eu vou tentar correr aqui com alguns dados, eu acho que grande parte daquilo que eu iria abordar, a professora já abordou. Lembrar, ela falou de 98, tem um discurso do Fidel Castro de 92, de 5 minutos, que eu sugiro que depois, se alguém puder ver, veja, porque foi na Eco 92 e ele foi profético, então, naquele discurso, já colocando os limites efetivos, né? Para a sociedade se continuássemos com a ordem do capital. Mas eu tenho brincado, professor Sérgio, que o futuro já chegou. Aquilo que imaginávamos que seria para 2050 ou 2100, nós estamos assistindo agora. Por quê? Porque as massas de gases de efeito estufa na atmosfera já são suficientes para derreter as geleiras. E o processo de retroalimentação do aquecimento é algo que está ocorrendo permanentemente
Inclusive, no último ano, ano e pouco, nós ultrapassamos em média 1,6 a temperatura. A professora falou em 1,1 em geral, mas no último ano, 14, 15 meses, nós atingimos 1,6. Eu acredito, assim, olhando inclusive tanto o relatório do IPCC, mas agora as novas pesquisas, que nós vamos atingir 1,5 grau daqui a uns dias. No final dessa década ainda, a gente pode chegar a 1,5 grau. Por quê? Porque gases de efeito estufa, como o CO2, têm uma durabilidade de centenas de anos. O óxido nitroso, um outro gás de efeito estufa, também dura um monte de tempo. O gás mais efêmero de durabilidade é o gás metano. Mas a quantidade de lixões e a quantidade de metano, através, por exemplo, a pecuária brasileira, para a gente ter uma ideia, o rebanho bovino brasileiro ultrapassa 240 milhões de cabeças. Ou seja, tem mais boi do que gente. Até brinco, né? Se somarmos alguns de duas patas, então aí o negócio complica mesmo, viu? Né? Então a emissão de metano é uma coisa impressionante no nosso país. E obviamente que nós já estamos sentindo todos os efeitos disso e os eventos climáticos que se apelidou estão sendo sentidos, não é só no Rio Grande do Sul, São Sebastião, tempestade de poeira aqui no interior de São Paulo, chuvas intensas em qualquer parte do Brasil, mas nós sentimos, por exemplo, a pandemia do Covid, que é parte dessa lógica, é parte das consequências. E, evidentemente, que novas pandemias ocorrerão. A gente não sabe quando. Agora, que elas virão, virão. Né? Pela forma de produção, organização da agricultura, se você pegar a gripe suína, gripe aviária, o problema dos ovos nos Estados Unidos e novos vírus e patógenos, bactérias que a nossa sociedade não conviveu com isso, portanto não tem nenhum tipo de autodefesa, há uma tendência muito grande de que isso aumente e aumente significativamente. Assim como a elevação do nível dos oceanos, que já tem aumentado, né? E não só a elevação do nível dos oceanos, que vão afetar principalmente as cidades brasileiras e no mundo inteiro, costeiras, né? Cidades, se nós atingirmos 40 centímetros, por exemplo, de elevação do nível dos oceanos, muitas cidades vão encontrar enormes dificuldades, embora várias delas estejam projetando e fazendo diques, mas até onde isso se sustenta é difícil prever. E o processo de desertificação de várias áreas, a destruição de biomas. Eu queria pegar os biomas porque é muitíssimo importante. Por exemplo, o bioma amazônico, que está sendo disputado principalmente pela pecuária e depois a soja, é um bioma fundamental para a nossa existência. Não só a água, a biodiversidade, etc., mas acabar com o bioma amazônico significará nós termos efetivamente problemas aqui para o Centro-Sul, porque nós estamos na mesma latitude do deserto de Atacama, do deserto da Namíbia, e nós não somos um deserto aqui onde estamos, de São Paulo, Rio para baixo, até a Argentina, por duas questões fundamentais. Amazônia, 2, Cordilheira dos Andes. A produção de umidade da região amazônica, aliás, a selva amazônica coloca mais água na atmosfera do que o rio Amazonas no Oceano Atlântico. Né? Uma árvore grande da Amazônia consegue colocar 300 litros d'água por dia na atmosfera. E aquilo que o professor Antônio Nobre chamou de rios voadores, né? O Antônio Nobre é irmão do Carlos Nobre, também faz parte do IPCC, né? Traz umidade para a nossa região, permitindo que a gente tenha esse clima até agora, com condições de plantio, de viver, etc, etc. A destruição, portanto, da Amazônia, ou a savanização da mesma, vai impactar diretamente a nossa região. O pessoal não se dava conta até que veio as nuvens de fumaça da Amazônia na queimada, né? São Paulo ficou escuro, né? Precisamente por causa das queimadas. O caso do Cerrado é outro problema gravíssimo, porque o Cerrado, além de ser aquela esponja
que abastece no período de chuvas, né, toda o Brasil praticamente, porque é o nascedouro das duas principais bacias hidrográficas brasileiras, né, tanto o rio, a bacia do Paraná, a bacia do Prata, quanto a bacia amazônica, né, surgem fundamentalmente e nascem do cerrado. E a destruição do cerrado pela soja, pelo milho, pela monocultura, efetivamente impactará, né, essa situação dos nossos principais bacias e impactando também o sistema de água em todo o nosso país. Nem preciso falar dos pampas, né, que praticamente foram destruídos, e a gente assistiu no Rio Grande do Sul aquilo lá. E a professora anunciou o tal do El Ninho, Super El Ninho, pode provocar secas intensas, calor intensos a norte e nordeste do Brasil e chuvas intensas ao sul do país. Sabe, professor Sérgio e professor Joelson e companheiros e companheiras, Luciana, se chovesse em São Paulo, 400 milímetros, 600 milímetros, como choveu em São Sebastião, se chovesse na cidade de São Paulo, possivelmente todos os rios canalizados lá explodiriam, e o rio Tietê e Pinheiro se juntaria. Mas imaginem para baixo de São Paulo, aquelas cidades que já são acometidas sempre quando há enchentes, né? Agora imaginemos uma chuva desse tipo na grande Belo Horizonte ou nas cercanias de Belo Horizonte, com aquela quantidade de barragens de rejeitos que nós já estamos enfrentando um problema grave pelo crime ambiental. Ou seja, isso pode acontecer? Pode. E nós não estamos, eu digo, a ordem do capital, etc., e mesmo na esquerda, como a professora disse, não estamos tratando isso com a seriedade que nós precisaríamos tratar. O caso da Mata Atlântica, né, eu vou pegar o estado de São Paulo, hoje nós temos 17% mais ou menos de vegetação, de cobertura vegetal. Mas se você pegar a região de Ribeirão Preto, tem 10%. Se você pegar Barretos, tem 5%, precisamente onde houveram as tempestades de Ari. O processo de acidificação dos oceanos é algo, né, que está modificando a vida marinha, seja a fauna e flora marinha, e a destruição, né, inclusive de algas marinhas, que, entre outras coisas, também são responsáveis pela produção de oxigênio e alimentos, né? E com isso há uma tendência de agravamento. E vejamos, a indústria do plástico é relativamente recente. Tem 100 anos a indústria de plástico, né? E olha a quantidade de plástico que existem nas águas, nos oceanos, aliás, microplásticos até no nosso cérebro, né? Embora nós temos um sistema complexo de filtragem, né? Mas que hoje, sem dúvida nenhuma, isso acomete, inclusive, né, o nosso povo. Eu vou fazer um capítulo sobre a COP porque eu sou cético, viu? Eu não acredito nisso como alternativa para resolver a questão ambiental. Por quê? Porque havia sido previsto uma diminuição de emissão de gases de efeito estufa em 50% até 2030 e 100% até 2050. E isso não tem ocorrido e nem vai ocorrer, né? Inclusive países como os Estados Unidos, não é só porque é o Trump, um bandido, todo mundo sabe, etc., que estão se lixando para esse problema. Mas várias partes do mundo não estão fazendo absolutamente nada para diminuir a emissão de gases de efeito estufa. E aí existe uma questão fundamental, né? A pergunta é, para parar de emitir, antes da pergunta, uma afirmação, gases de efeito estufa, nós precisaríamos abolir completamente as tecnologias, ou grande parte delas, da segunda revolução industrial. Quais sejam a indústria do petróleo, dos hidrocarburetos em geral, ou combustível, petróleo e outros, nós precisaríamos praticamente abolir as tecnologias atuais da indústria automotiva, de aviação, a indústria do plástico, grande parte da indústria de química, principalmente dos venenos, dos agroquímicos e assim por diante, a indústria da guerra. E a pergunta é,
E qual empresa no mundo vai fazer isso? E a segunda pergunta, e qual país no mundo vai fazer isso? E a resposta é nenhuma. Porque isso impactaria, do ponto de vista econômico, você é economista, né, Sérgio? O PIB, esse tal de PIB em escala planetária. Nós teríamos uma brutal contração do PIB em escala planetária. Mais que isso, as empresas e países não vão fazer isso, por quê? E aqui é a essência, no meu modo de ver, da questão ambiental planetária, mas também social, econômica, ética, estética, etc. É que capital só é capital se acumular e se expandir permanentemente, senão ele deixa de ser capital. E para acumular e se expandir permanentemente, ele precisa transformar tudo e todos o tempo todo em mercadorias, retirando, extraindo matérias-primas, produzindo quinquilharias por vezes, ou mercadorias com prazo de validade pré-determinadas, e tantas outras coisas, transforma o ser humano, evidentemente, em mercadoria o tempo todo, para acumular e se expandir. Mas mais que isso, e para mim aqui está uma questão fundamental, é que o capital, de forma genérica, e a sua lógica, cujo coração é o lucro e a busca desse, ele cria os impactos e a destruição ambiental e ganha muito dinheiro destruindo ambientalmente a sociedade, mas ganha muito dinheiro depois, entre aspas, reconstruindo aquilo que destruiu. E isso não é nenhuma novidade. Isso vem das guerras. Se quiser pegar a Primeira, mas principalmente a Segunda Guerra Mundial, onde se destrói países e destrói uma coisa que é fundamental, que nós estamos vendo agora, na Guerra do Irã, por exemplo. Destrói uma mercadoria chamada bomba, ou míssil, ou aviões, que a indústria bélica vai ter que repor. Olha, vejamos, fundamental, a economia dos Estados Unidos é fundamentalmente sustentada pela indústria militar, pela indústria bélica. E à medida que coloca bombas, tu está gastando uma mercadoria que a indústria bélica vai ter que reproduzir. Mas mais que isso, além de destruir bomba, destrói cidades, destrói aeroportos, destrói escolas, destrói um monte de coisas que depois as empresas, grandes empresas da área de construção civil, por exemplo, vão ter que reconstruir. Ou, vamos pegar o Rio Grande do Sul, ou São Sebastião. Né? Não é economia solidária que está reconstruindo lá, porque até as políticas de economia solidária são muito pontuais, pequenas, miúdas, não tem prioridade para isso. Né? São os grandes conglomerados econômicos que estão ganhando, ou seja, praticamente os mesmos que destruíram e criaram as condições desse tipo de destruição. Né? É evidente que precisa-se a educação ambiental, rotulação, separar o lixo. Aqui não existe fora, né? Vou jogar fora. Onde? Você está jogando na casa comum, né? Aliás, nós precisamos trabalhar a ideia de que nós somos natureza. Porque às vezes a turma separa, a natureza, olha que coisa linda. Não, o ser humano é natureza. É parte da natureza e, portanto, nós temos que trabalhar a casa comum como parte da nossa casa, assim como outros seres, né, que convivem nesse mesmo espaço conosco e assim por diante. Bom, muito rapidamente, eu estou olhando aqui o tempo, eu não quero extrapolar de verdade, sobre a agricultura brasileira, já que a professora colocou, a Luciana, veja, a agricultura brasileira planta hoje em 80 milhões de hectares. E desses 80 milhões de hectares, mais ou menos 45 milhões de hectares é destinado ao cultivo de soja e 21 milhões de hectares em cultivo de milho. Às vezes se altera um pouco mais milho, menos soja, e obviamente que se sobrepõe no mesmo espaço do cultivo da soja, talvez outros cultivos. É o caso ao sul agora no inverno, que no mesmo espaço que se plantou a soja, agora
agora se planta trigo, triticale, cevada, centeio, que são cultivos de inverno. Mas o número geral é importante. Soma 45 mais 21 dá 66 milhões de hectares em dois cultivos ou monocultivos, fundamentalmente voltados para a exportação. Ou seja, commodities para exportação. Restando, então, 14 milhões de hectares para outros cultivos. Né? E eu já falei antes, são o rebanho de 240 milhões de cabeças de gado num espaço de 150 milhões de hectares em pastagens. Tá? Mais 14 milhões para a produção agrícola do alimento brasileiro. Ou seja, grande parte do território brasileiro é utilizado para a exportação de commodities. Isso vem lá do Fernando Henrique Cardoso, quer dizer, é antes, né? A história do Brasil é das capitanias hereditárias, exportação de pau-brasil, né? Nascemos primários exportadores, né? Não tinha fruto da colonização, e depois, evidentemente, até atingimos um grau de industrialização que final da década de 70 chegou a 30% do PIB, e hoje a nossa indústria é 10% do PIB. E grande parte da nossa exportação hoje vem de lá de um projeto Fernando Henrique Cardoso que eu não vou ter tempo agora para desenvolver, porque seria interessante até dizer, de onde vem o agronegócio, né? O que eu quero resumir é que o agronegócio, tal como conhecemos hoje, é fruto do latifúndio, da não realização da reforma agrária, e foi sempre, atenção, sempre sustentado pelo povo brasileiro. É o tesouro brasileiro, ou seja, a arrecadação do povo brasileiro que subsidiou a juros negativos, desde o Moderfrota do Fernando Henrique Cardoso até hoje, com o agronegócio, que continua ganhando muito dinheiro e destruindo o nosso país. Bom, mas eu quis colocar isso para dizer o seguinte: a agricultura e o território brasileiro sofrem uma brutal pressão a partir dessa lógica. E com isso, atenção também, a inflação sobre os alimentos no Brasil, neste século, é maior do que a inflação sobre as outras coisas. Mais que isso, a montante do processo produtivo, meia dúzia de empresas ganham muito dinheiro. A indústria de semente transgênica, a indústria de veneno, a indústria de adubo químico nitrogenado, a indústria de tratores, maquinários agrícolas, drones agora, é meia dúzia de agrupamentos em escala planetária. Existe o processo de produção onde os grandes fazendeiros, nem é fazendeiros, grandes conglomerados econômicos ganham muito dinheiro também. E a jusante do processo produtivo, as indústrias de transformação, principalmente agroindústrias, também meia dúzia em escala planetária, ganham muito dinheiro. Mais que isso, veja, 4 produtos hoje conformam quase 60% da alimentação mundial. São eles: soja, milho, trigo e arroz. Esses 4 produtos são transformados em ultraprocessados que vão nas redes de supermercados de todo o mundo. Se nós somarmos 15 produtos, dá 90% que se come em escala planetária. Inclusive, a semana passada, eu não me lembro qual jornal que colocou aí, um tema me chamou a atenção, que é fome oculta. E aí, professora Luciana, como é que a mudança climática já está impactando os produtos? Principalmente eles pegaram soja, o milho e arroz, que como que o índice glicêmico produzido por esses produtos é muito maior com o aquecimento e com a quantidade de CO2 hoje existente do que historicamente foi, e que perde nutrientes fundamentais, né? E, portanto, há uma desnutrição pelo hábito construído, evidentemente, crianças, principalmente crianças e adolescentes, são impactados física e psicologicamente por não consumirem comida de verdade, frutas, legumes, verduras e assim por diante, e estão acometidos pelo tipo de comida capitalista dos ultraprocessados, né? E que vão impactar na saúde pública, já estão impactando, evidentemente,
mas psicológica e fisicamente vão ser muito impactados por esse tipo de modelo que se aplica no mundo inteiro. Importante destacar uma coisa para vocês, que é o seguinte: eu falei antes de que o capitalismo ganha destruindo, depois ganha em tese para reconstruir. Mais que isso. A Bayer produz veneno e remédio. E ganha produzindo veneno e produzindo remédio. São duas mercadorias, não importa. Essa é a lógica. Se nós não compreendermos como é que funciona a lógica, não haverá mitigação suficiente para nós resolvermos a questão ambiental. Não haverá. Não tem como. Ou seja, nós precisamos enfrentar isso e agora, nesse tempo, enfrentar esse problema. Você pega juros altíssimos, etc. O rentismo é uma coisa brutal, que é o tempo do capital financeiro que nós não vamos ter tempo agora aqui de desenvolver. Mas é impossível praticamente nós construir agroindústrias para nós, inclusive na economia solidária, pagando juros de 15% da taxa Selic. Não existe. Por isso que as indústrias que dão certo do ponto de vista econômico, dão errado para a humanidade. São as indústrias extrativistas. Veja, engarrafar água dá um super lucro. Extrair minerais dá um super lucro. Por isso que estão entrando em outras áreas do Brasil, em terras indígenas, em terras de preservação ambiental, em terras de quilombolas e até nos nossos assentamentos. A prospecção e a existência, a partir dela, de minerais como ouro, etc., terras raras, inclusive dentro dos nossos assentamentos, vai levar uma disputa pelo território muito mais acirrada do que nós já enfrentamos agora. Por fim, veja, e não é panfletarismo, viu, professor Joelson? Nós não temos outra alternativa que não seja fazer uma revolução. Não existe. É preciso mudar o modo de produção. Mas não é um discursinho, tá bom, todos nós queremos fazer revolução. É que ou a gente muda a essência do sistema ou a humanidade perecerá. É evidente que a Terra e a vida encontrará jeito, né? Outras espécies foram dominantes, né? Nós lembramos aqui os últimos aí que foram dominantes, que foram os dinossauros, né? Eu brinco com a turma que lá na era dos dinossauros, os nossos antecessores que geraram o ser humano viviam no topo das árvores ou nas tocas, né, nas furnas. Com a extinção dos dinossauros, nós descemos das árvores, saímos das tocas e cá estamos dominando o mundo. Mas é a primeira vez que uma espécie tem consciência que pode acabar com a própria espécie. E por essa razão, nós precisamos muito fortemente trabalhar essa dimensão de que ou superamos o capitalismo ou a espécie vai enfrentar enormes dificuldades. Mas veja, às vezes eu trabalho isso e parece uma coisa... Quando a gente decidiu plantar 100 milhões de árvores, nós sabemos que não vamos resolver o problema do planeta. Porque para resolver o problema do aquecimento, nós precisaríamos plantar bilhões de árvores, além de parar de emitir gases de efeito estufa. Mas ao plantarmos árvores, nós estamos plantando cuidado. Quando a gente decidiu, na pandemia, doar comida, principalmente aos pobres das periferias, das cidades, nós sabíamos que não iríamos resolver o problema da fome e da miséria. Mas doar alimentos é plantar solidariedade. Quando decidimos agora de mandar nossos militantes, agora não, faz muito tempo, seja para a África, fazer alfabetização, para o Haiti, na resistência, um país destruído pelo Império norte-americano, estadunidense, melhor dizendo. Mandar nossos companheiros para a Venezuela, para Cuba, lá estamos. Nós não vamos resolver
o problema desses povos, mas fazer isso é plantar em nós internacionalismo. Há uma frase aqui que vocês podem pegar do Marx ao Paulo Freire, que é a seguinte: nós nos fazemos ao fazermos as coisas. E ao fazermos economia solidária, estamos nos transformando em solidários. Ao prestarmos solidariedade, estamos nos tornando sujeitas solidários. Ao lutarmos por justiça social, ao lutarmos por igualdade, etc., nós vamos nos fazendo. E esse fazer precisa ganhar milhões. Nós estamos num tempo em que parece que não existe verdade. Mais do que fake news. Fake news sempre existiu e vai continuar existindo. Mas mais do que verdades, mais do que fake news, é a destruição da verdade. O neoliberalismo parece ter vencido. Aquela frase da Margaret Thatcher, lá de 78, não existe sociedade, existe indivíduo, parece que é preciso recuperar a ideia de sociedade. Nós temos verdade, sim, assim como Bertolt Brecht já dizia na poesia, e essa nossa verdade precisa ser dita, gritada, falada, e transformá-la em lutas populares, em organização popular, para a gente mudar o atual sistema econômico e construir uma nova sociabilidade. Se nós pensarmos que... Às vezes eu brinco, viu, Sérgio? O que é ser feliz? E eu pergunto, o que é ser feliz? Sabe, se felicidade estiver associada a poder, ter dinheiro, etc., é uma minoria que vai ser feliz. Agora, se felicidade estiver associada a construir bem viver, uma relação completamente diferente, seres humanos dentro da natureza, ter música, festa, dança, namorar, comida de verdade, agroecologia, agrofloresta, bilhões poderão ser felizes nesse nosso planeta e adiaremos, sem dúvida nenhuma, mais do que adiar a vida humana no planeta, legaremos às futuras gerações um planeta para que eles possam viver como nós estamos vivendo agora. Cambiou! Meu Deus! É, sobrou um pouquinho de tempo mais curto para perguntas, né? Vou passar rapidamente para o Joelson. Mas era impossível, né? Acho que o Joelson concorda comigo em interromper essas falas. Muito difícil, né? Interromper a fala da Luciana, a fala do Gilmar, tá? Que muito emocionante e motivante, né? Joelson, passa agora a difícil tarefa de trabalhar a questão das perguntas aí das pessoas, ou as suas mesmo, a sua contribuição. Bom, muito rapidamente, acompanhando o debate do chat, Gilmar, Luciana, queridos companheiros e companheiras aí que têm acompanhado esse curso, pelo chat, a única coisa que eu posso sintetizar, porque foram algumas perguntas, mas muitos comentários, é que essa manhã ela ganhou alguns apelidos. O básico é incrível. Chegamos até a memorável. Então, assim, muito obrigado, professora Luciana, muito obrigado, professor Gilmar. O tempo é pouco, então aqueles e aquelas que fizeram perguntas objetivas, aí eu falo Ana, Vinícius, Jaime, Vanusa, a Gina, o Alcenir, gostaria muito que nós tivéssemos tempo de depurar todas essas questões, mas vou fazer uma seleção a partir da leitura das questões, buscando um ponto de convergência, passar para os nossos convidados para uma síntese de alguns minutos das questões colocadas. Então, houve perguntas, Luciano, específicas para você, algumas específicas para o Gilmar, eu vou fazer questão, depois passo para vocês no próprio WhatsApp, e a gente depois, né, devolve aos nossos cursistas, mas, como eu disse muito rapidamente, quando a gente pega
do ponto de vista normativo, há algum instrumento jurídico real que barre esse avanço? E aí, quando a Ana perguntava, ela falou de construções em beiras de mares e rios. Na mesma sequência, o Vinícius emenda algo que vocês comentaram, né? E aí ele faz uma longa digressão e eu vou encurtar. Nós precisamos do petróleo. O Gilmar foi muito feliz em falar quem é o primeiro, qual país vai fazer. Nós precisamos do petróleo, precisamos do ponto de vista do capital, deixar bem claro, ele faz essa ressalva. Mas aí ele pergunta, dado essa estrutura que nos amarra, logística de alimentação, entre outras coisas, há como pensar a limitação das emissões de gases, há como pensar isso a partir do Brasil? Acho que uma outra questão para finalizar, e fiquei muito à vontade para responder a partir da experiência de cada um, juntando a pergunta da Gina com a Alceni, que falam entre economia solidária e técnicas de agrofloresta, agroecologia. A pergunta, para sintetizar mesmo, perdão àqueles e aquelas que perguntaram, né? Qual a interação entre a agroecologia, a agrofloresta e economia solidária? Há alguma experiência de vulto que a gente poderia colocar para o debate para aprofundamentos? Fico por aqui, não sei se fui rápido, peço perdão aí pela correria, mas é que queria sintetizar essas questões, já agradecendo demais, tanto a Luciana quanto ao companheiro Gilmar, que nos atenderam prontamente aí nessa parceria Conselho Federal de Economia e Associação Brasileira de Pesquisadores e Pesquisadoras em Economia Solidária. Bom, maravilha. Joelson, só você para fazer uma síntese rápida e com conteúdo. Passo a palavra para os nossos convidados, os nossos professores, quem quiser iniciar. Tem quantos minutos aí? Na verdade, a gente teria 4 minutos, Tem. mas a gente deixa os alunos à vontade, nossa aula termina às 11h30, né? Eu Mas só vou. vamos dar um tempinho mais aí, vamos passar. Eu acho que Eu, vale a pena a gente eu também continuar, né? tenho, eu também tenho uma atividade daqui a pouco. Quer falar então primeiro, Gilmar? Eu vou muito rápido e vou pedir desculpa, porque Tudo bem. 11h40 aí eu vou ter que sair, mas eu vou deixar para você responder, viu, professora Juliana? Eu vou comentar duas coisas aqui. Eu não falei, mas vou dizer muito rapidamente aqui, quando nesse tema agrofloresta, agroecologia. A primeira questão é que o tempo foi curto, evidentemente, para, inclusive, nós discutirmos alternativas. Mas eu quero fazer algumas afirmações para vocês. É possível alimentar toda a humanidade de forma agroecológica. É possível. Eu não tenho nenhuma dúvida. É possível produzir alimentos para o mundo inteiro através da agroecologia e da agrofloresta. É possível nós produzirmos bioinsumos, biodefensivos e parar de usar tubos químicos nitrogenados. Olha, o nitrogênio é um dos responsáveis pelo óxido nitroso, para a gente ter ideia, né, do que nós estamos falando. 3. Agora, para isso, nós precisamos fazer com que os bens naturais sejam patrimônio da humanidade. A terra é patrimônio da humanidade, as sementes são patrimônio da humanidade, a água é patrimônio da humanidade, enfim, a biodiversidade não pode ser mercadoria, deve ser patrimônio. Aliás, o conhecimento, professor Joelson e professor Sérgio, o conhecimento é patrimônio da humanidade, não poderia ter patente. O reconhecimento, sim, etc. Mas o conhecimento não é de um indivíduo, é da humanidade. E é preciso colocar o conhecimento. Inclusive, eu gostei da sua fala na anterior, Luciana, porque também tinham cientistas que estavam muito na casinha de marfim deles, né? Nós sabido. Agora se deram conta. Eu acho que eles estão mais assustados do que nós, né? Porque efetivamente se deram conta que nós caminhamos por um processo complexo e complicado. Os paradigmas tecnológicos precisam ser alterados.
Nós não estamos, quando falamos de agroecologia e agrofloresta, nós não estamos falando de volta ao passado. Nós estamos falando sim de tecnologias que diminuam a penosidade do trabalho agrícola, mas tecnologias que agridam o mínimo possível, né, o meio ambiente e assim por diante. É preciso mudar hábitos alimentares. Os hábitos alimentares precisam ser modificados e ampliar. Olha, na Idade Média se consumia 1.000 tipos de produtos diferentes e agora eu falei, 15 produtos é 90% do que se come em termos de humanidade. Então é possível mudar. Mais que isso, é preciso criar, acabar com a indústria de quinquilharias, é preciso mudar o sistema de transporte. Hoje, transporte a longa distâncias em caminhões, ou seja, nós já temos tecnologia para fazer outras coisas. Atenção, nós precisamos mudar as cidades. Cidades como São Paulo, Rio de Janeiro e similares são insustentáveis, econômica, social, ambiental e assim por diante. É preciso repensar as cidades nesse país e no mundo. Ou seja, nós temos alternativas muito concretas, muito factíveis, e essas alternativas, evidentemente, precisam ser é, colocadas no debate, agora, inclusive eleitoral e assim por diante. A esquerda fica com medo de propor certas coisas, e se nós não debater, a luta de classes não começou conosco e não terminará conosco. Então é preciso debater, politizar, colocar essas questões para toda a sociedade. Por fim, o tema do petróleo. Você sabe que eu fui e vou ir no Congresso Petroleiros daqui uns dias. Mas fui numa reunião dos petroleiros fazer análise de conjuntura. E me perguntaram: e você, a favor ou contra a extração de petróleo? E eu vou responder a pergunta que me foi feita aí. A primeira pergunta que a gente precisa sempre fazer é: para quê e para quem? Ponto. Se a gente responder isso, é óbvio que parte da indústria do petróleo vai ser importante para um monte de produtos. Agora, a serviço de quem estará isso? Né? Para quem? E, por fim, termino aqui. Eu acho que tem muito a ver o debate da economia solidária com tudo isso que a gente está falando. Né? Como articular isso? Eu sou da ideia de que é preciso construir organização popular. Eu sou um homem de organização. Eu gostaria que nós fizéssemos mudanças a partir de negociações, mas o capital não entende essa linguagem. A única linguagem que o capital entende é a luta. É a luta. E não é porque a gente acha bonito, não é porque a gente quer, embora ela tenha a ludicidade e tenha a beleza, sim, as nossas luzes, mas porque é uma necessidade. Como articular a luta do movimento popular por questões mais prementes, imediatas de sobrevivência com a luta política? Não se separam. É antidialético separar a luta econômica da luta política, como é antidialético separar a luta do presente com a luta do futuro. Como é antidialético separar a teoria da prática. Né? A agricultura nos ensina uma coisa básica, eu tenho dito há muito tempo. Quer colher abacate? Plante abacateiro. Vamos, quer construir uma sociedade socialista? Eu sou socialista. É preciso plantar o socialismo aqui e agora. Obrigado a vocês, obrigado pela participação. E se tiver questões, outro dia a gente continua o debate e a gente se coloca à disposição. Eu vou te ouvir até 12, até 11h40, Luciana. Obrigada, Abraço. Gilmar. Ah, Pelo aprendizado, né, gente? só para a gente não ter que interromper a professora depois, a gente já então, agradecer a sua participação, sabe, e te dizer que nós pretendemos abrir novos espaços para a gente poder continuar essas conversas, porque vocês têm muito conteúdo e nós temos muito a aprender. Então, o COFECOM, em nome do COFECOM e do Corecon São Paulo, a gente agradece a sua participação e convidá-lo já para próximas participação em próximos eventos, ok? Muito obrigado. Professora, Obrigado. está com você a palavra. Obrigada pelo aprendizado compartilhado, né? É, o Gilmar estava falando, estava vindo um monte de imagens em minha cabeça. Uma delas foi de uma experiência que a gente viu
na periferia de São Paulo, em que teve, né, um dos cenários é de escassez hídrica, né? E aí estava faltando água há muito tempo naquela periferia e um trabalhador, né? Ele pilotava um caminhoneiro de caminhão-pipa. E aí foi solicitado a ele que levasse caminhão-pipa para uma área mais nobre da cidade, porque estava faltando água na piscina lá, estava muito calor, né? As piscinas dos ricos lá estavam tava vazia, estava precisando encher a piscina. E ele pegou o caminhão-pipa e quando soube que ia fazer isso, ele voltou e foi para a periferia e mandou encher todas as caixas d'água tudo caixa d'água dos vizinhos, né? Que estavam lá sem água há vários dias. Ele foi demitido, né? Enfim, mas isso acho que é um emblema assim da luta de classes também. E de como a classe trabalhadora ela não detém os meios de produção, mas elas detêm muitas coisas dentro desse processo, né? Desde o conhecimento, desde, né, o uso, enfim. Então, essa questão da luta de classe, acho que fica essa história para a gente refletir também aí. Eu reflito muito sobre ela, eu acho que é uma coisa que me tocou muito, assim. E as outras frases que eu ouvi desde pequena, né? É assim, saía com a minha mãe em Minas, aqui era tudo mato, olha aqui. Quem nunca ouviu isso, né? Isso aqui é tudo mato. Tomara que a gente, quando saia com as novas gerações, fale, aqui era tudo concreto. Agora é o quê? É um pomar coletivo feito, né, por pessoas da economia solidária que fizeram hortas comunitárias. Tem legislação para isso. Tem. Se a gente for pegar a legislação brasileira, dá para deitar e rolar. Então a questão não é só jurídica, né? A questão é da luta social. E eu acho que o que o Gilmar colocou, às vezes, assim, é tão incômodo, né, a gente ver nossa, é muito grande o sistema, muito poderoso, faz coisas assim. Mas justamente é isso que a gente tem que ver. Eu gosto muito da palavra transformação, porque você pega transforma ação. Qual que é a forma? A forma é isso que foi dito aqui. A forma é essa coisa horrorosa que ganha racionalidade instrumental, mas que no fundo nem o conceito de economia consegue abordar isso, entendeu? Nenhum outro. Então, ele é de uma irracionalidade ou de uma racionalidade instrumental, digamos assim, que a gente precisa destruir, porque ela é autodestrutiva e ela vai nos destruir. E a gente não tem que ter medo. Na hora que a gente pega esse cenário grandão, né, assim, tão poderoso, acho que é mais para a gente ver, nossa, que coisa mais nada a ver. Isso é autodestruição. Qual o sentido? Por que que nós, enquanto indivíduos, damos tanto sentido a isso? A ponto, né, de hoje em dia fazer uma série de negociações. É claro que a gente sabe do cenário político brasileiro, mas quantas concessões a gente está fazendo a troco do quê? Né? Então, essa pauta da luta, de quando da luta social, ela é fundamental para a nossa existência, para a nossa felicidade. Então, ao invés dessas questões da mudança do clima nos dar depressão, nos dar apatia, não dar, ai, sabe, somos a formiga anã diante do elefante gigante, é o contrário, é nos dar empoderamento, porque é um desaforo, no mínimo, algo tão bestial, tão desumano, ser tão poderoso e destrutivo para todas as espécies de vida do planeta, inclusive a nós. Então, peraí, o que que nós estamos fazendo? Vamos buscar isso em nós? Ah, é muito grande. Sim, o primeiro caminho é psicológico, sim, o primeiro caminho é nosso e a gente vai. Porque o esperançar é fundamental. O que vai ser daqui a gente não sabe. Cada existência humana, minha, é tudo finita. Mas a gente tem um projeto maior, né, de espécie. E que tipo de espécie que a gente quer deixar, né? Então, quando a gente pega a forma, ela é fundamental para a gente entender o que fazer de ação para transpor essa forma e criar uma outra forma. E nesse quesito, a gente tem, o Brasil, então, tem imensas, infinitas possibilidades e experiências concretas. Uma das primeiras questões de ato político é dar visibilidade a elas. Nós não vamos precisar inventar roda, nós vamos precisar colocar a hegemonia nessas ações e não aceitar coisas assim muito básicas. Por exemplo, não tem orçamento. Não tem orçamento. Eu vi aqui, ó, que eu sou daqui, né, de São José, de novo, repito, né, ver o povo automobilístico. Eu vi, mesmo no governo do Lula,
em um dia aparecer 400 milhões para salvar a Volkswagen e não ter 5 milhões para fazer um edital para economia solidária. Aí não tem orçamento. Então, entendeu? Então, isso só faz através do processo de desalienação e de visibilidade e de luta social. Olha, gente, não é por aí. E nós não aceitamos, justamente por apoiar esse projeto de luta de trabalhadores, é que a gente quer outra coisa. E aí a gente tem que deixar de ter medo. Ai, mas aí a extrema-direita vai ganhar. Não. Cada vez que não se fizer o que tem que ser feito, é que eles vão se fortalecer, porque eles se fortalecem no medo, eles se fortalecem na inação, eles se fortalecem na alta do preço dos alimentos, eles se fortalecem no que não é feito também, que deveria ter coragem de fazer. Então, eu acho que esse é o maior esperançar. E as experiências são inúmeras. Eu convidar vocês, você vai sair agora eu peguei a NDC, né? O que precisa fazer em relação à mudança do clima e tudo que a economia solidária pode fazer, e já tem experiência. Depois eu vou publicar também no meu site, se vocês quiserem ver, mas é uma contribuição que eu vou dar nesse sentido. Mas a gente tem banco de sementes. A gente, quando o Gilmar fala, né, a biodiversidade, a gente alimentar de coisas diferentes, você faz isso através da sociodiversidade. Então, cada vez mais a gente entender que a diversidade que nos une é importante, né? Então, fazer cooperativas para plantar árvores, sim, árvores nas cidades, porque muitas cidades hoje, isso é fundamental, plantar árvore. Reflorestar é fundamental, mas não é só na floresta. É nos ambientes urbanos também para ilhas de calor. E aí não é plantar aquelas árvores enormes que depois vão falar: olha, essa árvore caiu em cima, matou 5 pessoas no vendaval. É porque você tem que ter espécies adequadas. E isso precisa retroalimentar pesquisas científicas com as quais as espécies, é tudo uma retroalimentação de ser, não de ter, né? Então, com certeza, um dos maiores processos de transformação é aquilo que nós vamos ter que abrir mão, né? E entender por que que a gente vai ter que abrir mão das quinquilharias, dessa correria que nós estamos correndo, que nem barata toda, não sabe para onde. Por que que a gente tem essa pressa, não descansa, não para, isso está adoecendo, entendeu? Então, isso não é algo ruim. Esse poft que a humanidade está. Ele tem que ser transformado em algo que realmente nos coloque no prumo. Nós perdemos o prumo. Nós estamos muito loucos, entendeu? Nós estamos totalmente sem noção. Nós perdemos a noção de humanidade. Então, existe tudo isso, alguns fazem, mas há muitos que não querem isso. Como que a gente conquista essas almas, corações, mentes, né? É possível? Não sei. Eu só sei que é possível a gente tentar e fazer. E é necessário, e é fundamental. E é nisso que vem o esperançar. Então, eu quero deixar aqui, sim, é bandeira da economia solidária por aquilo que ela reflete, que é a nossa essência. A gente não pode abrir a nossa mão da nossa essência enquanto humano, nem se for para ser extinto, né? Porque algo aconteceu aí no meio do caminho. Mas a nossa essência é uma essência coletiva, solidária, de auto consciência, de autocrítica e de coexistência com a humanidade e as outras espécies. O resto é tudo desvio de rota. E a gente precisa, então, mostrar que isso tem que ser, no mínimo, criticado e vivenciado com praxis alternativas para eles, mas que são essenciais. É aquilo que define o humano. Então, que a humanidade vai caminhar para a extinção buscando a sua humanidade. Não só falar, é assim mesmo, deixa rolar. Entendeu? Mas há muito o que fazer, há muitas experiências, a economia solidária tem tudo aí para colocar. Eu agradeço a oportunidade, então. Não se esgota aqui, né? Fico muito feliz de ver economistas fazendo esse exercício. Contem comigo, né? E é isso. Eu agradeço também todo o pessoal que está aí com a paciência também participando. E a gente vai se encontrar sempre. Obrigada, viu? Elson, algum comentário? Aí a gente já Muito, encerra. muito breve. Pena que o Amanhã, tempo. sim, amanhã de muita gente ficou mais, não apenas feliz, mas com um comprometimento maior pelos comentários que a gente teve aqui, professora Luciana. Né, além de você ser colocada como inspiração de muitos e muitas aqui,
acho que as suas palavras tocam na responsabilidade de que há necessidade de ação, assim como o companheiro Gilmar. Então, saímos, como a gente gosta de dizer, mais sabidos, mas muito mais comprometidos. Muito obrigado. Já, muito obrigado. Bom, então eu quero fazer aqui uma correção minha, só para afirmar o seguinte: a iniciativa desse evento, né, desse curso, foi da Associação Brasileira das Pesquisadoras e Pesquisadores de Economia Solidária, né? Então, numa parceria com o Conselho Federal da Economia e o Corecon São Paulo. Então, é, é muito importante a participação e a presença e essa iniciativa, associação. Nós pretendemos fazer mais coisas juntos, né? O Joelson é membro da associação, né? Então, muita Eu gente também boa sou. lá. Você também? Que ótimo, maravilha. Então, vamos fazer essa nossa parceria se frutificar, que a gente possa realizar outros eventos, né? Essa importância, a importância que esse aqui está tendo, né? Uhum. Então, Sérgio, fazer esse agradecimento. Diga, só vai uma falar. coisinha assim, por segundinhos, né? Se a gente pega muito a época de hoje, assim, eu que sou uma leitora da escola de Frankfurt, a gente vê muita coisa parecida, né? Com aquela época do nazismo, aquela coisa, né? O fascismo, tudo assim. E o Adorno, que é um grande, né, sociólogo também da escola de Frankfurt, e um homem, né? Ele traz como uma categoria sociológica básica o amor. E eu acho assim, quando a gente fala, né, uma mulher falando assim, parece utópico, parece muito. E sim, não tem problema de ser assim, subjetivo. Acho que é isso que a gente tem que buscar. Mas eu queria deixar também aqui algo que eu esqueci de falar assim: amemos, né? Amemos. Essa é uma categoria existencial e científica fundamental, ainda mais em períodos como a gente está vivendo. E que a gente não tenha pudor, né, de falar que nós estamos aqui para amar e colocar o amor em todas as nossas ações científicas, culturais e tal. Então, sem medo, né, amemos. É interessante isso que você falou. Outro dia eu vi que a bandeira, havia uma história de que a bandeira do Brasil era ordem, progresso e amor. E que tiraram o amor, né? Deixaram só ordem e progresso, né? Hoje a gente precisa discutir o que é progresso, né? Progresso sem amor, sem... Nós, realmente a gente acaba destruindo mais do que construindo. Então, eu queria agradecer, acho que esses agradecimentos em nome do Conselho Regional, do Conselho Federal de Economia, da Associação, né, dos pesquisadores e pesquisadoras, e agradecer a presença dos nossos alunos, que permaneceram, passou do horário, quase pouca gente saiu, então isso é mais um sinal de que nós estamos atingindo o nosso objetivo, né, de levar, construir muito conhecimento junto com os nossos alunos. Então é isso, acho que podemos encerrar e agradecimento especial para a professora. Tá? Fernando, vamos encerrando então. Tchau, gente.